Olá, eu sou Fábio Altman, redator-chefe de Veja. Nos próximos dias, o Brasil comemora os 200 anos da independência. Os 2 séculos daquele grito de Dom Pedro às margens, nem tão plácidas assim, do Ipiranga. O que era para ser uma grande celebração cívica, um momento de lembrança, de exercício de visita de nossa história, corre o risco de se transformar nos próximos dias em um evento utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro na sua grita permanente contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. O que fazer para evitar que o 7 de setembro seja sequestrado dessa forma? Talvez exista uma única resposta: a história. Mergulhar na nossa história de modo a entender o passado, para saber o que acontece no presente e pavimentar o futuro. Por isso, Veja acaba de lançar uma edição especial de 1822. Uma edição impressa, disponível também em nossos aplicativos e no site da revista. A premissa dessa edição é uma única, é fazer uma revista como se ela já existisse em 1822. Para nos ajudar nessa empreitada que começou no início do ano, nós convidamos o pesquisador Paulo Resulti, que vai nos acompanhar aqui nessa conversa. Tudo bem, Paulo? Tudo. Bom, como eu dizia, a regra número 1 dessa edição é que a Veja já existia naquela época. Nós estabelecemos uma data de fechamento da revista, né? A data em que a revista supostamente teria ido para bancas, que foi um 13 de setembro de 1822, uma sexta-feira. Lembrando que o 7 de setembro, portanto, foi no sábado. Portanto, tudo o que aconteceu depois daquele 7 de setembro ainda não tinha acontecido, não pode estar dentro da revista. Era a nossa camisa de força, né? Não podia passar disso. Aí eu queria, Paulo, que você contasse um pouco as dificuldades e as armadilhas, as bombas que você desarmou nessa edição, de modo que a gente seguisse religiosamente essa regra. Só valia até o 13 de setembro de 1822. Bom, teve várias bombas desarmadas, desde a entrevista com a Leopoldina, que abre, né, a Veja na Páginas Amarelas, com algumas coisas que não tinham acontecido no momento que ela estava sendo entrevistada, né? Então a ideia do verde e amarelo, que ainda estava incipiente, que não podia ser colocado, e algumas outras coisas, e também ao longo de toda a revista, com algumas outras matérias, que também algumas coisas não tinham acontecido naquele corte, né? E também imagens, né? As imagens também não foram muito fáceis, quando a gente tem que pensar na iconografia do período, que a gente tem só até essa data limite. Então teve muita coisa que não entrou porque ainda não existia quando entrou. Né? O Dom Pedro, nessa época, também ele não tinha nem chegado ainda no Rio de Janeiro, ele estava voltando de São Paulo para o Rio. Então algumas coisas que acontecem com ele, aclamação em 12 de outubro, ou mesmo a decisão, vai ser imperador, vai ser príncipe, vai ser rei, o que vai ser, isso nada podia entrar na revista. Eu lembro de um dado fundamental que você nos chamou a atenção desde o começo: o Dom Pedro ele não era Dom Pedro I ainda. Pois é, ele não era, ele nem sabia ainda o que ia ser, porque ele chega no dia 14 de setembro no Rio. Até 12 de outubro ele continua assinando como príncipe regente do Brasil. José Bonifácio como ministro do Reino do Brasil. Ainda não é um império, ainda não tem tudo. Só quando começam a chegar as primeiras proclamações de vilas e cidades, né, das câmaras de vilas e cidades do Brasil, para a aclamação dele como imperador, que ocorre em 12 de outubro, aí sim ele assume esse título. Então, não é que ele deu um grito às 4h30 da tarde do 7 de setembro e às 4h35 ele já era imperador do Brasil. Ainda estava longe aí esse processo que ia terminar em 1825. Perfeito. Eu acho que um tom importante e relevante dessa edição é justamente esse. Assim, era um tempo, obviamente, em que as informações chegavam muito mais lentamente. Então, até 13 de setembro de 1822, o que se sabia da independência do Brasil era muito pouco aos olhos de hoje, né? Eu acho que
Tanto que acho que isso é importante do ponto de vista iconográfico. A mais conhecida tela, né, do Pedro Américo de 1822 a respeito da independência, que só foi feita em 1888, a gente não colocou nessa revista. Na verdade... Não, você colocou na carta ela do aparece leitor. na carta ao leitor justamente para mostrar que não é assim. A gente está fazendo uma revista cujas imagens, salvo exceções, né? Eu queria chamar a atenção, e o Paulo nos mostrou isso, que a imagem do Dom Pedro que nós colocamos na capa é a imagem mais próxima daquele momento. Me parece que é um desenho, uma ilustração de 1822. De 22, com São Paulo ao fundo. Então já é uma ideia de marcar o que ocorreu em São Paulo e a estada dele em São Paulo. E é o mais próximo que a gente tinha daquele período. Não tinha como colocar a Leopoldina, porque a gente não tem nada da Leopoldina de 22 ou um desenho dos dois em 22. Então tudo isso foi muito bem pensado, foi muito trabalhado. E é interessante que essa imagem usada na capa era um broche, né? Um broche pequenininho, um camafeu com o símbolo do infinito. Você tem a cobra, a moldura é a cobra mordendo o próprio rabo. E aí você tem a vista de São Paulo feita por um francês chamado Palière, e ele está ao fundo. Existe depois o Benedito Calixto vai pintar essa imagem maior, ampliada, mas isso já no século XX. Ele vai pegar isso como inspiração e está lá no Museu Paulista, mas também é uma recriação. A gente não podia usar essa, porque era do século XX, a gente tinha que usar essa do século XIX. E eu queria chamar a atenção também, isso é importante, embora seja uma revista de setembro de 1822, o português é o português de hoje, tá? De modo que a gente não tropeçasse. E, no entanto, você, Paulo, o tempo inteiro você foi no seu trabalho de consultoria nos corrigindo, né? Expressões que não podiam ser usadas ainda. Eu lembro de uma nota da seção Radar, a gente tem a seção Radar clássica da revista, em que se anunciava lá a venda de fitinhas, né? As fitas verde e amarela. Verde e amarela. Eu falei, não pode. E por que não podia o verde e amarelo? Porque ainda não estava aberto, né? Ainda não, essa questão dessas cores, como cores nacionais, é uma coisa que vai ser trabalhada após o grito. Você já tinha nessa época do grito a divisa independência ou morte. Ele manda cunhar esse dístico, né, esse slogan, no próprio 7 de setembro, assim que ele chega em São Paulo após o grito. Ele manda fazer em ouro, tal, num V, bonitinho e tal. E isso já existia, mas assim, o verde e amarelo ainda ia ser trabalhado posteriormente. Agora, Paulo, como pesquisador, como é mergulhar na história? Se você se apresenta também como biógrafo de personagens, obviamente, de 200 anos atrás. Como é essa experiência de entrar nesse capítulo da história brasileira, e um capítulo antigo, né? Um capítulo de 2 séculos? Eu brinco que eu sou um biógrafo muito atípico, porque eu sou o único que conheceu os biografados mortos há quase 200 anos, porque eu participei da exumação dos dois, tanto da Leopoldina quanto do Dom Pedro. E tem um escritor brasileiro que diz que escrever biografias é passar as férias na vida de outra pessoa. E eu acho que é bem por aí mesmo. É um mergulho muito profundo na vida deles. E eu tento buscar o humano, por isso que eu tenho essa série, A História Não Contada. É buscar o que não é contado, é buscar a questão da humanização desses personagens e não colocar todo mundo dentro de uma caixinha. O Dom Pedro era um farrista, era um mulherengo, só isso, acabou, não era mais nada. Não, tem muito mais coisa. Todo mundo é humano, todo mundo tem qualidades e defeitos, a Leopoldina e idem. Então é uma coisa muito aprofundada essa questão de eu trabalhar a história como eu trabalho, que é através de documentos primários, muitas vezes produzidos por eles mesmos. E aí você também tem que desativar bomba. Do mesmo jeito que eu desativei bomba aqui na Veja, eu também desativei várias bombas nos meus livros, porque às vezes a gente não pode acreditar piamente no que ele está escrevendo, né, no que o personagem está escrevendo, porque às vezes ele está querendo contar uma história que não é a realidade, né? Então, às vezes é bem complicado biografar eles, mas por outro lado é muito prazeroso quando o humano aparece despido de farda, de espada erguida, e aí a gente se identifica com algumas qualidades e defeitos que todo mundo tem. Você está tratando da história que é reconstruída ao longo dos séculos, talvez
a imagem mais conhecida do 7 de setembro seja aquela promovida pela tela do Pedro Américo. Fala um pouquinho para a gente, assim, como foi de fato aquela, né, aquela tarde de 7 de setembro de 1822, que é o que aparece nessa edição, as pessoas vão ler, que você nos ajudou a mostrar de fato o que houve. O 7 de setembro, ele é atualmente, há alguns anos, né, vários anos, tratado como o marco principal dessa comemoração da independência. E a tela do Pedro Américo reforça isso, na hora que coloca o príncipe de espada erguida, e todo mundo vê isso em reportagens, em matérias, em livros escolares, né? Então você, iconograficamente, você, na imaginética, já está que tudo aconteceu naquele momento, né? Ergueu a espada, acabou tudo. E isso eu tentei puxar um pouco quando a Veja, por exemplo, fala do que está acontecendo na Bahia, fala da morte da Joana Angélica, em fevereiro, né? Você já tem um processo que está vindo. Você tem o FICO, no Rio de Janeiro, você tem o levante que acontece na Bahia, entre brasileiros e portugueses, tem enfrentamento em fevereiro, isso vai aumentar, vai ter a Maria Quitéria participando, que a gente também coloca na Veja, vai ter ela participando dessa guerra na Bahia. Então esse Nordeste ainda não está totalmente liberto dessas forças portuguesas, isso vai demorar até, no Sul você vai ter até 24 ainda a presença dos portugueses. Então, isso deu para colocar um pouco na Veja, né? Um pouco desse processo. Claro, focando no 7 de setembro, que é o que acontece, né, de imediato nesse recorte que foi dado, mas que aparecem outras coisas também que a gente tem que recordar. Porque, por exemplo, só um exemplo, para a gente é o 7 de setembro de 1822 que a gente fica independente. Para Portugal fala que nós nos tornamos independentes, qualquer criancinha em Portugal vai aprender, que é em 1825, que é quando é feito o tratado de reconhecimento entre Portugal e Brasil. Então isso ainda falta a gente tirar um pouco essa imagem do Pedro Américo e aprender um pouco mais as coisas. Perfeito. Não, e acho que a ideia dessa edição era um pouco isso. Sim. Né? Era desconstruir essa imagem que foi construída posteriormente, né? Sim. E só relatar. E aí eu lembro que, assim, além dessa edição da Veja, além dos eventos brasileiros, a gente tem muita coisa que acontecia no mundo, né? Como você colocou a independência da Grécia, né? Independência da Grécia, nós temos alguns personagens que viriam a se tornar muito conhecidos depois, como Stendhal, o escritor francês, o Delacroix, o pintor francês, que eram personagens que estavam surgindo. Sim, tem a briga que eu achei dos irmãos Grimm. Dos irmãos. Um querendo ir para vender livro para a burguesia e o outro querendo aquela coisa mais profunda do folclore. E acho que tem um outro capítulo muito interessante. Dias depois, aí a Veja apresenta isso como um furo de reportagem, seria revelado os segredos, digamos, dos hieróglifos da Pedra da Roseta, que é uma das peças da arqueologia da humanidade mais fundamentais de o Champollion, né? O Champollion, ele anuncia, né? Ele decifra, e aconteceu perto naqueles dias. Então, essa é uma ideia. Agora, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho, agora sim, olhando aos olhos de hoje, talvez o grande evento promovido pelo governo brasileiro foi trazer de Portugal o coração do Dom Pedro. O que significa? Como você entende assim, essa ideia de ter trazido o coração do Dom Pedro para os eventos agora dos 200 anos do 7 de setembro? Primeiro eu reforço essa ideia que ele foi se não fosse ele, não teria ninguém, né? Se não fosse o Dom Pedro, não existia independência. Reforço uma ideia errônea. Ele é importante, mas ele não é a única pessoa importante nesse processo todo. Você tem o povo brasileiro, também está envolvido nesse momento. O coração é um desrespeito ao próprio Dom Pedro, porque a única coisa que uma das únicas coisas que ele pediu antes de morrer é que o coração fosse colocado no porto. Ele não falou, olha, ele pode sair para passear. Né? Já o corpo ele não falou nada, ele só queria que fosse enterrado como um oficial do exército português. Aonde quer ser depositado? Tudo bem, então o corpo acabou vindo para o Brasil. A questão do coração, ele é um símbolo
vazio, e novamente a gente está indo para fora para pegar algo que nos represente ou uma tentativa de representação dessa independência. Sendo que no Brasil a gente tem símbolos bem mais fortes que esse coração. Nós temos a espada do Ipiranga, por exemplo, que está no Museu Histórico Nacional. Nós temos o cetro dele, da coroação, nós temos a coroa dele, o cetro e a coroa estão no Museu Imperial. Por que não valorizar o que nós temos aqui e até mostrar para a população esses objetos numa efeméride tão importante? Esse coração vai ser visto agora, depois vai ser trancado novamente lá no lugar que ele fica, na Igreja da Lapa, no Porto. Eu não consigo entender muito bem a lógica disso, só se é uma recriação, uma reprodução do que foi feito em 1972. Que o governo militar se apropria desse corpo do Dom Pedro, manda ele passear pelo Brasil todo e depois coloca na cripta, e ele nem cabia na cripta. Ele fica para fora da cripta porque não cabia dentro do... O sarcófago era menor do que o caixão que foi feito, que veio de Portugal. E aí vai ficar um tempo até que ajeitem lá o granito. Então eu só consigo imaginar isso, entendeu? Essa ligação dessa ideia de ter os militares muito próximos do governo e tentar uma reprodução disso, como foi em 72, talvez por aí. Não consigo imaginar outra coisa. Quer dizer, calhou em duas efemérides redondas, né, da independência, o Sesc Centenário, 150 anos em 1972 e os 200 anos agora, coincidirem com um momento da política brasileira no mínimo controversa, né, numa tentativa de sequestrar, digamos, a história real do país. Na verdade, é a história que eles querem contar, né? Eles querem contar alguma história. Eu não entendi muito bem qual que é a da pegada do coração, né? De colocar alunos junto com o coração para bater foto. Eu não entendi muito bem essa pegada. Eu acho meio macabro, de mau gosto. Eu acho que uma coroa, a própria espada que o Dom Pedro usou no Ipiranga seriam símbolos muito mais fortes do que essa ópera bufa, né? Porque é uma coisa muito estranha. Paulo, nesse seu passeio histórico, né, que você faz através dos seus livros e que você nos ajudou a fazer nessa edição especial da Veja, olhando para 1822, o Brasil de 1822, o que ele nos ensina sobre o Brasil de hoje? Assim, que país começou a ser engendrado naquele momento? É um país que ele usa o povo. Isso a gente percebe quando você tem a aclamação do Dom Pedro, e é usada a forma de aclamação dos povos, né? Ele vira imperador por aclamação dos povos. E aí no Tratado de Reconhecimento ele tem que mudar a fórmula e ele tem que ser reconhecido como imperador pelo pai. Quer dizer, você tira essa fórmula do reconhecimento da população brasileira a ele como imperador, e você tem então uma dádiva que é dada pelo pai dele ao reconhecê-lo como imperador do Brasil, como se o pai dele que fosse o rei de fato do Brasil, e estava passando para ele, nesse momento, em 1825, a coroa do Brasil. E aí você tem o alijamento dessa população que lutou, morreu e fez a independência. E você ainda tem que pagar para Portugal o reconhecimento. Então, quer dizer, toda aquela luta, né, você tem que pagar para uma nação que não é mais a proprietária, vamos dizer assim, do Brasil, e que não tem mais exército e nem tem dinheiro para invadir o Brasil em 24, 25, para tomá-lo. A gente ainda tem que pagar uma indenização para essa nação. Então, assim, essa expropriação do Brasil, ela ainda continua até os dias de hoje. E esse alijamento das camadas populares também. Então, nesse ponto ainda a gente está muito parecido com o que era em 1822. Claro, com várias exceções e com uma certa mobilidade social muito maior do que a gente tinha naquela época. Agora, um capítulo fundamental do processo de independência do Brasil, que merece um olhar mais cuidadoso e que a gente tenta fazer nessa edição, é a questão da escravidão, né? A gente tem a independência em 1822 e a abolição da escravatura vem acontecer só em 1888.
Qual foi o papel ou a postura do Dom Pedro em relação à escravidão e o embate dele com o José Bonifácio em torno desse assunto? O José Bonifácio ele era favorável à abolição dos escravizados, só que ele era favorável desde que fosse de uma maneira gradual, como vai acabar acontecendo no segundo reinado, porque entendia-se que um país alicerçado em cima do trabalho escravo, desde pelo menos 1530, 1550, não ia se transformar num país com mão de obra livre de uma hora para outra por uma penada de um rei, do imperador, de um príncipe. Até porque isso estava amalgamado, como está até hoje, a questão da escravização, a questão da escravização do ser humano negro pelos brancos. Então a gente viu recentemente, quer dizer, toda hora aparece questão de trabalho escravo, pessoas que pegam empregadas e não pagam e mantêm elas escravizadas, que herdam empregadas de família. Então você ainda tem isso um pouco ainda no nosso dia a dia. Se a gente tem isso agora, você imagina o que era em 1822. Existe um manifesto do Dom Pedro, na primeira fala do trono, onde eles querem, no rascunho, tá, essa questão da escravização, para que se acabe isso paulatinamente, para os políticos pensarem como isso vai acabar. Ele acaba não colocando isso na fala do trono, mas acaba escrevendo um artigo sobre isso. Um outro artigo que ele escreve, ele diz que a cor do sangue que corre nas veias dele é a mesma de um negro, né? A cor do sangue é a mesma dos dois corpos. E que ele vê com péssimo olhar essa questão do brasileiro não trabalhar, de ter sempre alguém que trabalhe para ele. Que tipo de nação vai ser essa? Que não pega no pesado, basicamente. Então, você vai ter ele agindo de uma maneira cuidadosa para não perder o poder dessa elite, que é uma elite latifundiária, escravagista, traficante de escravos, mas ao mesmo tempo tentando fazer alguma coisa. O que vai acontecer vai ser que logo após o Tratado de Independência com Portugal, você tem, a partir de 26, uma série de tratados feitos com a Inglaterra. E um desses tratados que ele assina é justamente o término do tráfico negreiro. Só que isso só vai ser implementado depois, na época regencial, vai ser muito posterior. Na verdade, vai começar com a lei para inglês ver do Feijó e Barbacena, e só vai empurrar com a barriga a questão do tráfico e vai estourar lá no começo do reinado de Dom Pedro II. Só que quando ele assina esse tratado cai como uma bomba no Congresso. Você imagina, era uma Câmara dos Deputados e uma Câmara do Senado, com senadores vitalícios ainda por cima, que para eles estarem lá, eles tinham que ter um rendimento grande. Não era o voto censitário. Você tinha que ter rendimento para poder ser político. E você também tinha que ter rendimento para votar. Então, tanto os eleitos como os eleitores eram dessa elite latifundiária escravagista, que não tinha nenhum interesse para o término do tráfico. Então, também não adiantava o imperador a gente não era absolutismo. Você tinha que ter um acordo com o parlamento. O Dom Pedro II só vai conseguir isso futuramente limpando esse parlamento, pelo menos a parte do Senado, que era vitalícia, escolhendo, porque no Império você tinha uma lista tríplice. As províncias elegiam 3 pessoas, e o imperador para Senado. E o imperador é que escolhia quem era. O Dom Pedro II vai começar a escolher só quem era abolicionista, quem era a favor da abolição, para futuramente poder ter essas leis que vão ter essa libertação. Então, hoje fica uma coisa bem rasa, bem assim, cancelamento, né? Você falar, não, porque eles eram todos escravagistas. Mas e a sociedade? Cadê o papel dessa sociedade que não fez nada durante tanto tempo? E não faz, tem parte da sociedade que não faz nada até hoje. Bom, a gente tenta iluminar esse assunto na edição da Veja. Agora, um aspecto interessante, se imaginar que foi há 200 anos atrás, a presença das mulheres, né? Sabemos, evidentemente, que
somente muito recentemente é que as mulheres começaram a participar ainda pouco, né? Muito aquém do que se deseja, na vida cotidiana política brasileira. E, no entanto, há mulheres fundamentais fazendo essa edição, a gente percebe, a começar pela Maria Leopoldina. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, qual foi a participação feminina e que me parece fundamental em 1822? Você tem, sempre que o Brasil ele tem alguma convulsão social, alguma coisa assim, as mulheres elas aparecem e tomam a frente de alguma maneira. Então é assim na insurreição pernambucana, é quando os brasileiros estão na Batalha de Guararapes contra os holandeses, aparece mulher, em vários momentos da nossa história. Na Guerra do Paraguai também você tem as vivandeiras e na Independência não foi nada diferente. Na Independência você tem a Leopoldina, né, que ela explica muito bem o papel dela na entrevista lá na Páginas Amarelas, e que foi uma aliada do Dom Pedro de primeira hora e que, eu falo isso desde 2016, que o fico dela é anterior ao fico do Dom Pedro. Ela já estava mais predestinada, já estava mais confiante e decidida em ficar no Brasil e romper com as ideias das cortes portuguesas e retornar para Portugal do que ele. E aí a gente tem as cartas trocadas entre ela e o secretário dela que mostram essa amarração pelos bastidores que ela vai fazendo, dando dicas de que, olha, se deixarem meu marido escolher os ministros, vai ser mais fácil ele concordar em ficar no Brasil. Então ela vai fazer esse meio de campo. Aí você também vai ter a Maria Quitéria, que é só uma das várias mulheres que participaram da luta, e a gente só tem o registro dela graças a uma outra mulher. Foi um inglês que desenhou ela, mas foi a Maria Graham que vai, no diário de uma viagem ao Brasil, relatar a entrevista que ela tem com a Maria Quitéria no Rio de Janeiro, que a Maria Quitéria vai receber uma condecoração. Ela luta, né, participa da Guerra da Independência na Bahia, ela era do Recôncavo Baiano, e ela vai receber uma condecoração do Dom Pedro pela sua luta. E ela vai pedir para o Dom Pedro também escrever uma carta para o pai pedindo para ele desculpar, porque ela tinha fugido de casa para participar da luta da independência. E aí a Maria Graham faz uma entrevista e escreve nesse diário de uma viagem feita ao Brasil sobre ela. Quer dizer, a gente deve a uma mulher o fato da gente rememorar hoje a Maria Quitéria. Você tem a sorora Joana Angélica, que era do convento da Lapa, de Salvador, que ela vai tentar impedir os portugueses de invadirem o convento, vai ser morta a baionetadas em fevereiro de 1822. Você tem, segundo tradição popular, a Maria Filipa, que era uma mulher que lutava capoeira na ilha de Taparica, também na Bahia, e que vai participar de toda a luta entre brasileiros e portugueses. Enfim, são uma série de mulheres que hoje são relembradas, não que necessariamente elas foram totalmente esquecidas. É isso que é interessante. Se você pegar em 1826, quando a Leopoldina morre, você vê pelos sermões dados pelos padres, tanto em vários pontos do Brasil, nas exéquias dela, a lembrança da participação dela no processo de independência, em 26. Vai retomar isso em 1926, no centenário, quando é publicado pelo Arquivo Nacional a documentação que tinha no Arquivo Nacional sobre ela. E aí a gente tem acesso, então, a essas cartas dela para o secretário e para outras pessoas. Só que em 26, a mulher no Brasil não tinha nem direito a voto. Ela vai passar a ter direito a voto em 34. Então essa ideia de uma pessoa, uma mulher com participação política, não tinha terreno fértil para cair essa semente desse entendimento. E hoje a gente já consegue perceber melhor o entendimento disso pela sociedade. Paulo, talvez não fosse errado, a gente obviamente colocou o Dom Pedro na capa dessa edição da Veja, mas não seria errado ter na capa a Leopoldina, por exemplo? Não seria errado. Né? Tanto que uma das ideias, quando a gente conversou, eu falei, não, vamos colocar a Leopoldina. Eu queria lembrar isso, a gente estava à busca... Quem entrevistar para as páginas Pedro, amarelas. José Bonifácio, eu falei, Leopoldina, né? Sim. E só para deixar claro como foi essa montagem, as respostas da Leopoldina, elas são todas fiéis, né? Sim, que você nos ajudou a extrair de meu correspondência. Livro das cartas dela está todo grifado, que eu trabalhei com as respostas, né? Aí em cima disso a gente bolou as perguntas, Isso, né? As perguntas são fictícias e obviamente as respostas são todas são de cartas que ela absolutamente reais.
Bom, eu queria agradecer, Paulo, o seu cuidado nessa edição, a sua presença aqui nessa nossa conversa e dizer que essa revista, essa Veja Especial, que nos orgulha ter feito, é uma fonte de informação magnífica, mas para as pessoas se aprofundarem, eu acho que os seus livros são fundamentais, e lembrando que para essa edição nós consultamos mais de 30 livros, né? Dezenas de sites. Inclusive o meu, que ainda não estava nem publicado, eu mandei esse é o novo, né? A Independência, a História Não Contada, esse que você estava terminando quando nós começamos a fazer essa edição. Bom, então eu queria agradecer e convidar as pessoas a visitarem essa revista, a mergulharem nessa aventura histórica de 200 anos do Brasil. Obrigado.